Nós estamos estudando a doutrina da santidade de Deus e o impacto nela nas nossas vidas. O que isso traz de prática para nós? Saber que Deus é santo. Então nós vimos aqui, santidade de Deus na vida cotidiana. Eu vou passar bem rápido e vamos parar onde a gente parou domingo passado. Então, o desenho aqui da pedra, uma montanha e os desafios da vida cristã, como nós vimos. Viver o cristianismo não é fácil. Viver o cristianismo é matar a carne todo dia, é morrer para nós mesmos. E aí, como nós estamos pensando em doutrina e prática, aquilo que Tiago vem nos exortando, Então, coloca essa imagem aqui. Será que o nosso caminhar é o mesmo caminhar de Cristo? Ou a nossa disposição do coração é caminhar e trilhar os passos que Deus tem para nós? Será que nós estamos empenhados nessa dinâmica de viver para Cristo? Aí nós vimos que a santidade de Deus deve estar no centro de como damos sentido à vida. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, nós temos que levar em consideração que Deus é um Deus santo. Porque, eu disse, eu e você, nós somos um teólogo. Ou bom ou ruim. Aí que é a questão. Porque nós falamos de Deus, nós pensamos sobre Deus. Nós palpitamos sobre aquilo que Deus fez. E isso é teologia. Nós demos o exemplo, por exemplo, de casamento. Você, com certeza, toda hora está aconselhando alguém no casamento, no trabalho. São coisas que Deus fez. Deus que fez o trabalho, Deus que fez o casamento. E então nós estamos reproduzindo, pegando o pensamento de Tiago, com relação à língua. O que nós temos reproduzido é uma língua, uma vida, uma fala que condiz com a caminhada de Cristo. Por quê? Porque o nosso ambiente, ele não é favorável para nós. O nosso dia a dia nem lembra que Deus existe. Então, talvez o seu trabalho, aquilo que você assiste, as conversas que você tem durante o dia ou durante a semana, não faz você refletir sobre Deus. E aí, às vezes, a gente posta um versículo, a gente faz uma devocional que já está pronta, e a gente acha que não, o meu momento com Deus está pronto, organizado, e a gente divide a nossa vida. Meu casamento está aqui desse lado, a minha vida particular, meus sonhos, a igreja, e Deus, ele ocupa um lugar na nossa vida só. E a gente acha que não, Deus é o Senhor da minha vida. Mas ele não é a centralidade. Nada do que eu faço parte do pressuposto que Deus é o centro. Então, observe, é muito fácil eu e você, nós vivermos achando que estamos agradando a Deus, achamos que vivemos para Deus e, na verdade, não vivemos. Porque a maneira, como diz aqui, a maneira como nós vivemos a vida, ela é moldada por aquilo que eu e você concluímos ser verdade. E é muito fácil, Tiago tem mostrado isso para nós, é muito fácil a gente achar uma coisa e viver outra. E Tiago está mostrando para nós o quê? O que você vive é o que você crê. E aí às vezes acontece essa confusão. Não, mas eu não creio nisso. Não, mas você vive isso. Às vezes a gente crê que casamento é uma aliança perfeita, indissolúvel, até que a morte separe. Veio do coração de Deus, com todos os seus desafios. Mas na prática, nós não trabalhamos como se ele fosse uma aliança, como se ele fosse inquebrável, como se Deus fosse o centro do casamento. Nas finanças, na vida, na conversa, nos sonhos. Deus é tudo na minha vida. Qual que é seu sonho? O meu sonho é trabalhar, ganhar dinheiro e ter uma aposentadoria gorda. Ué, mas seu sonho não é o centro da sua vida não é Jesus? E aí quando você vê o sonho da pessoa, não tem nada de reino, nada, só o reino dela. Ela quer construir um reino para ela, ter um conforto do reino dela, vive para o reino dela. Então é muito fácil eu e você acharmos que estamos agradando a Deus e na verdade às vezes Deus
vomitam nossa adoração. Por quê? Porque a gente está mais preocupado com o nosso reino. O que eu vou fazer? O que eu vou conquistar? Que eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo. E não que isso não seja válido. Né? Deus nos deu essa vida aqui, e é essa vida aqui que Deus vai nos forjar. Mas o problema, lembra, o problema é na motivação. É naquilo que eu e você estamos baseando todas as nossas ações. Então é muito fácil eu e você errar nesse ponto. Então a santidade de Deus, ela deve estar no centro do que concluímos ser a verdade. Ou então não entenderemos o universo, a nós mesmos, nem viveremos da maneira que fomos concebidos para viver. Aí a gente colocou a imagem de Isaías, né? Aquilo que cativou Isaías tem que cativar a mim e a você. Aquilo que Isaías viu, né? Ele viu o trono de Deus, ele viu o trono estar ocupado, tem alguém governando. E os anjos, os seres celestiais, que também são santos, eles não olhavam para a face de Deus, tamanha a santidade desse Deus. Então, ele exclama, santo, ele vê os anjos cantando, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória. Então essa cena deve estar no centro de como entendemos tudo. Sem isso é impossível entender corretamente qualquer coisa em nossa vida. Cada coisa boa já criada existe porque no trono do universo está sentado alguém que é santo em todos os sentidos e o tempo todo. Então, a minha vida e a sua vida, ela tem que ser referenciada nessa declaração. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Imagina eu e você, se todo dia nós levantássemos da nossa cama e lembrássemos, Deus é um Deus santo. Santo, santo. E tudo que eu e você formos fazer, se nós levarmos em conta a santidade de Deus, talvez a nossa vida, o nosso procedimento, o nosso linguajar, talvez não, com certeza, né? O nosso linguajar, o nosso procedimento, as nossas ações, elas vão reverberar em glória a Deus e não para a nossa própria glória. Então é muito fácil eu e você acharmos que estamos glorificando a Deus, mas a gente não pensa em Deus como deveria. Deus é só uma gaveta no nosso armário, na nossa casa. Deus é o Senhor da nossa casa. Aí ele tem um pedacinho, uma dispensinha, ou uma caixinha, igual eu e você. Talvez você tenha uma caixinha daqueles pertences. Acho que quase todo mundo tem uma caixinha, que você guarda os documentos importantes, você guarda algumas coisas importantes. Todo mundo tem uma caixinha dessa em casa? Então fica bem guardadinha. Às vezes ninguém nem sabe onde é que está se precisar de achar, só a gente. Porque fica tão... E às vezes a gente faz isso com Deus. Não, eu sou crente pra caramba. Onde é que está Deus nesse negócio? Não, ele está aqui tão bem guardadinho, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Porque às vezes, lembra, nós vivemos por reino de quem? Eu estou estudando Tiago, né, para a gente pregar hoje, e eu estava observando. Nós vivemos num mundo extremamente secularizado. E o modernismo fez isso, essa pós-modernidade, onde a gente acostumou não discutir mais, porque você tem sua verdade, você tem sua verdade, você tem sua verdade, você tem sua verdade, você tem seu estilo de vida, você tem. E a gente está tão acostumado com esses ecos dos últimos anos na sociedade, que a gente não confronta mais. E a gente nem confronta um ao outro, nem confronta a nós mesmos. Não, é o que você acha, beleza, é o que você acha, tranquilo. E aí, viver para a glória de Deus, meus irmãos, é o que Deus acha. O que Deus acha do meu casamento, da minha criação de filhos, o que Deus acha, Deus como patrão, como empregado, o que Deus acha, Deus como esposo, como pai, como marido, e etc, etc, etc. É o que Deus acha. E aí eu estava estudando Tiago, ele sempre vem mostrando para nós, isso é interessante. Não existe terceira via. Ou é céu ou inferno. Ou você está do time de Deus ou do time de Satanás. Não tem meio termo, não tem purgatório. É igual aquela história antiga que todo mundo sabe do muro. Né? O cara estava caminhando em cima do muro, aí de um lado tinha um anjo. Rapaz, pula para cá, pula para cá. E do outro lado tinha um diabo. E o anjo está lá, rapaz, vem para cá, pula para cá, não fica aí não, vem para cá, vem para cá. E ele caminhava, e o anjo aqui, vem para cá. E o diabo estava aqui caminhando também, mas caladinho, tranquilo. E não falava nada.
Aí uma hora ele entregou, ele falou, rapaz, eu estou aqui caminhando esse tempo todo aqui, e o anjo está aqui desesperado para mim pular para lá, e você não fala nada. Ele falou, não, o muro é meu. O muro é meu, pode ficar em cima do muro, sem problema. Pode ficar em cima do muro, o muro é meu. Quem está em cima do muro está do lado de cá. Então, Tiago vai mostrar para nós que a fé sem obras é morta. Então, ou seja, só existe fé viva e fé morta. Fé que salva e fé que não salva. Só existe língua que abençoa e língua que amaldiçoa. Só existe dois procedimentos, que agrada a Deus e que desonra a Deus, que ofende a Deus. Então não tem uma terceira via, não tem aquele estado meio termo no reino. Ou você pertence a Cristo, vive para Cristo, né, com toda a nossa dinâmica de santidade, onde você mata a carne e você vive para Deus todos os dias. Ou, meu irmão, a gente vai cair no alto engano. Lembra disso, quando Jesus disse assim, ó, muitos naqueles dias vão me dizer, Senhor, agora você imagina o peso disso, o seu espanto. Imagina você lá ter um dinheiro guardado. A gente já viu isso em filme, né? Já viu uma história parecida. Você tem um dinheiro guardado, esse dinheiro aqui dá para me passar minha aposentadoria, uma segurança. E um belo dia, o dinheiro não está lá mais. Imagina, você chega lá e todo o seu planejamento, a gente já viu isso em filme, né? Talvez você conheça uma história parecida. E aqui? Acabou. Acabou. Então, meus irmãos, é lógico que, como a maioria das vezes, o exemplo, ele nunca alcança o que de fato seria. Mas imagina você viver no auto-engano. Por isso, meus irmãos, que existe uma coisa que só existe no cristianismo. Não existe em nenhum outro lugar que você vai achar. Não existe nenhuma outra religião. Não existe nenhuma outra filosofia. Porque foi o próprio Cristo que introduziu isso no mundo, que chama-se humildade. E humildade é eu e você perguntar constantemente: o que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? Só que eu e você, nós não somos humildes, porque às vezes a nossa esposa fala, os nossos filhos falam, nossos colegas de trabalho falam, nosso marido fala, as pessoas falam, mas nós nos julgamos tão humildes e nós desprezamos a avaliação das pessoas que estão pertinho de nós. E aí a gente gosta daquela avaliação de gente que não mora com a gente. Que pessoa legal, que pessoa bacana, né? Tem muita gente que queria ser seu filho, menos os seus filhos, menos os meus filhos. Você já parou para pensar nisso? Que talvez tem gente que olha para mim, olha para você e fala: nossa, eu queria ter um pai e uma mãe dessa. E os nossos filhos falam: misericórdia do pai que eu tenho. Por quê? Porque a gente se julga humilde, se julga a mãe, o pai, o marido, a esposa que cuida do lar para Cristo. E na verdade os que estão morando no nosso reino não estão aguentando mais ficar lá. Porque nós não temos aquilo que é imprescindível para a salvação, que é uma fé, um entendimento de saber quem eu sou. Por isso que os humildes herdarão o reino dos céus, porque eles entenderam quem são eles. Eu sou totalmente dependente de Cristo. Eu sem Cristo eu não sou ninguém. Eu sou um nada. E aí você entende você tem consciência de que você não é nada. E você está na dependência da justiça de Cristo e não da sua. Nada do que você faz, nada do que você faz merece aplauso. Porque eu e você fazemos só para nós mesmos. Só para nós mesmos. Então, é muito fácil, meus irmãos, a gente dizer que Deus é bom, Deus ocupa a minha vida. Então, observa. São duas coisas que o cristão não faz, e é o termômetro do nosso cristianismo, é leitura da Bíblia e oração. Mas não é a nossa leitura da Bíblia, e nem nosso tipo de oração, não é aquele negócio, Senhor, obrigado, desse dia e tal. Não. Não é só essa oração. Essa oração ela deve ser feita, mas uma oração onde, Senhor, o que eu preciso melhorar? Mostra para mim. Aquele momento do fecha a sua porta, vai ter você a sós com Deus. Aquele momento onde você vai entrar para ler um versículo, ler um texto, e você vai pensar naquilo o dia todo. Aquilo vai falar com você.
Então lembra, uma coisa é você meditar na Bíblia, outra coisa é você ler na Bíblia. Por isso que eu falo para vocês, tomem muito cuidado com devocional. Devocional é ruim? Não. Mas pode te enganar, porque a devocional está prontinha lá, você leu e você fala, ó, ticou, né? Ó, devocional do dia está pronta. E aí você passa o dia inteiro, você lê, por exemplo, 7 horas da manhã, 5 horas da manhã devocional, se eu perguntar 6 horas da tarde, qual que é o texto da devocional hoje? Você, peraí. Aí às vezes você lembra da história da devocional, não lembra do texto. Então observa, como é que Deus falou com você? Se você não ruminou, fez igual vaca, né? Vaca tem 2 estômagos, ela põe na boca, amassa e joga no estômago, depois ela volta desse estômago para a boca e mastiga, depois ela joga no outro estômago. Por isso que nós temos que ruminar a palavra, nós temos que meditar na palavra. Essa palavra tem que mexer conosco, porque senão não é uma meditação completa. É só uma tarefa executada do nosso dia, da nossa agenda. Então isso é muito perigoso. Então, quando eu e você olhamos para a santidade de Deus, ela deve infundir em nós temor e proporcionar em mim e você descanso. Imagina, o anjo não olhava para a face de Deus, tamanha santidade de Deus. E às vezes eu e você, olha para você ver tanto que isso é sério. E eu sei que em alguns casos acontece de você entender isso da noite para o dia, mas às vezes a maioria das vezes ela é, meu irmão, quando você entrar para assistir um culto, é um culto prestado ao Senhor, onde Deus fala através da leitura, você responde através da oração, onde Deus fala através da canção, você responde, onde alguém ora, você concorda e todo mundo está orando junto. Então o culto é um serviço, é para o Senhor, onde Ele fala e você responde, onde a palavra, né, na pregação ou na leitura pública, você está sendo exortado, consolado. Então, às vezes a maneira que nós estamos aqui é só... E aí você não prestou um culto ao Senhor. E a gente esquece que Deus é um Deus santo e Ele não permite nenhum pecado, nenhuma mancha pequena que seja na presença dEle. Por isso que Isaías ele vai dizer, ai de mim, estou diante de um Deus santo, puro. Olha minha condição. Então, temor e descanso. Esse Deus que é santo, é um Deus todo-poderoso. Ele está sentado no trono, governando o universo. Meu irmão, a gente não precisa de entender tudo. A gente não precisa de entender tudo. Na verdade, você não vai entender tudo. A gente precisa, por isso que é fé. Senhor, por que aconteceu isso? A gente não sabe. Deus não deu satisfação para nós. Por que aconteceu tragédia, né? Essa madrugada mesmo, meu sogro sofreu um AVC. Está lá internado, não fala, não mexe, está lá. A gente não sabe se reverte, se não reverte. Está, num português bem claro, inválido. Da noite pro dia. Não foi assim. E aí? Como é que faz agora? Porque é uma pessoa que ontem era totalmente independente. Ela amanheceu, isso aconteceu de noite, 9 horas da noite, 10 horas. Amanheceu totalmente dependente. E aí? A gente vai fazer o que agora? Vai ficar brigando com Deus? O Senhor dá sabedoria, como é que a gente vai fazer agora? Como é que faz? Tem toda uma... Então, meus irmãos, é nessa hora que a gente fala, peraí, tem alguém sentado no trono do universo. Nada foge ao controle, nem à vontade de Deus. Eu não preciso de saber. A única coisa que eu preciso de saber é que Ele sabe. Isso é viver por fé. Não é fácil. Mas você tem que deitar e dormir. Porque Ele está no controle, não nós. Por isso que o ansioso, ele grita a todo mundo que eu não confio em Deus. Porque no meu coração e no seu, a ansiedade, ela tira o poder de Deus e coloca na nossa mão. Na verdade é nós, que fazemos isso, com a ansiedade. Senhor, me dá aqui esse problema que o Senhor não tem condição de resolver, você não tem competência. Então eu morro com esse problema aqui,
tiro meus cabelos. Então, isso é viver todo dia para a glória de Deus. É falar, Senhor, meu coração está querendo fazer alguma coisa, está querendo desesperar. Não sei o que eu faço. Me ajuda a descansar nesse negócio. Igual Pedro e os discípulos. Jesus fala, vocês têm que perdoar 70 vezes 7. Aí olha para você ver. 70 vezes 7. E ali Deus usa um número de completude. Então não é questão de você multiplicar e falar, não é 490, não. Ali está, é todas as vezes que alguém te ofender e te pedir perdão, você tem que perdoar. A resposta dos discípulos é interessante. Lá em Lucas 17, se não me engano. Senhor, então aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Porque se o perdão é isso aí que o Senhor está falando, o Senhor tem que aumentar a nossa fé. A gente precisa de fé para viver esse cristianismo. E a gente precisa mesmo. Então, avaliar o caminho e nos fornece a estrada correta. Quando eu vivo a partir da santidade de Deus, peraí, esse meu caminho aqui não tem santidade nenhuma, não. Então eu estou no caminho errado, só tem 2 caminhos. E aí a gente olha para as veredas corretas. É olhar para a santidade de Deus e entender aonde eu estou, aonde Deus quer que eu esteja. E falar, opa, eu estou distante desse negócio. O caminho correto é aquele lá. A santidade de Deus é minha bússola. Ela faz, ela corrige a minha rota. Né? Então nós precisamos entender isso. Então ser santo não é algo que esteja em nossa definição de sentido e propósito. Não é algo que faça parte de nosso conceito de sucesso. Ser santo não é visto como algo que molde o casamento e guie a paternidade. Nunca é algo que entra na discussão quando as pessoas falam das coisas da vida em geral. Por quê? Porque talvez a santidade não ocupa a nossa vida. Você já teve essa experiência? Você já sentou num churrasco só de crente e falou, rapaz, tem um texto assim, 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 e esse negócio falou no meu coração, e eu acho que é isso aqui, Deus está falando. Você já teve essa experiência? Quase não acontece, né? Por quê? Porque talvez as coisas que ocupam a nossa mente não seja o Cristo. E observa, o único espaço que você tem liberdade suficiente para fazer isso é no meio de um crente. Você pode se sentar com qualquer crente aqui e falar, rapaz, Deus tem falado comigo assim, assim. Ninguém vai falar assim, isso é... Não, o cara vai falar, vai te escutar, porque ele sabe que vocês são do mesmo time, da mesma família. Mas não, a gente não faz isso nem com os de dentro, quanto mais com os de fora. Mas a gente é crente. A gente é crente. A gente é crente. Então observe, é muito fácil a gente achar e não ser. É muito fácil, meus irmãos. É muito fácil. Né? A interação com o mundo em que vivemos não reforça a necessidade da doutrina da santidade de Deus. É aquilo que eu disse no começo. Nada na sua vida vai fazer você... Ei, Deus é santo. Por isso que nós temos que tomar cuidado. O método de Jesus é o melhor. Ele sentava com todo mundo, comia com todo mundo. Mas quando Jesus sentava no meio dos pecadores, ele tinha intenção naquilo. E a intenção era dar bom testemunho, a intenção era confrontar com amor, pregar, evangelizar e salvar. A intenção não era ele deixar aqueles que estavam caminhando a passos largos para o inferno irem para o inferno. Mas nós não. Lembra? A sua verdade, a sua vida, minha vida, seu casamento, seus problemas, suas contas. E a gente não se envolve. A gente não se envolve. Por quê? Porque você também não gosta que ninguém se meta na sua vida. Então a gente usa daquela. Você não mete na minha vida, eu não me meto na sua, você não se mete na minha. E a gente vai tranquilo. E aí a gente esquece do mandamento de Paulo lá em Gálatas 6:1. Aquele que é maduro, exorte aquele que está errando. Porque um dia você vai pisar na bola e alguém maduro vai te exortar. Essa é a caminhada cristã. Mas a gente não gosta. Aí vamos caminhando aqui. Então a santidade de Deus muda a maneira como entendemos tudo mais e por isso muda a maneira como vivemos e nos relacionamos com tudo.
Aqui está a coisa mais importante que nós poderíamos pensar sobre a santidade. O Senhor é e Ele é santo. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Por exemplo, a gente está assistindo televisão, ou a gente está mexendo no celular. Aquilo que aparece na nossa tela, você lembra assim, fala, meu Deus, Deus está comigo. O Espírito habita em mim. Ele não pode assistir esse negócio junto comigo, não. Eu não posso assistir e ele não suporta. E aí, como é que a gente faz? O que a gente escuta? Então, observa. Quando a gente lembra que Deus é santo e nós devemos ser santos, gente, não é fácil. É por isso que nós seremos, por isso que o crente verdadeiro vai ser perseguido. É por isso que o crente verdadeiro, ele é de poucos amigos. Porque imagina, e olha que nós estamos falando aqui de confrontar em amor. Não confrontar apontando dentro da cara, você vai para o inferno. Igual eu estava vendo um pastor que chegou no ovelha dele, 17 rescisão de contrato na carteira. Aí o pastor falou, 17 vezes você foi mandado embora? E você é crente? Sou. Mas o que aconteceu? Não, chegava na empresa, tinha festa de cerveja, botava o dedo na cara do chefe e falava assim, você vai para o inferno por causa dessa cerveja. Olha o crente, bom pra caramba, 17 mandado embora. Isso não é ser sal, não é ser luz. Lembra? O sal, ele salga, dá sabor e preserva o ambiente. Olha tanto que é gostoso quando alguém está contando uma piada suja e a gente chega e fala, não. O fulano, a fulana não gosta desse tipo de conversa. Alguém entendeu alguma coisa. E aí muda o tom da conversa porque a gente chegou. Isso mostra que a gente tem, pelo menos... Peraí. Mas às vezes a gente chega no... Ei, essa aqui é para você. Vem cá. Essa fofoquinha aqui você vai gostar. E essa piada aqui que eu tenho? E às vezes são piadas sujas, depravadas. Então observe, é muito fácil, meus irmãos, a gente achar que é crente e não é crente. Por isso que eu venho batendo na tecla de vocês aqui, ó. Você vir aqui na frente, você tem um certificado de batismo, dia 25 de 2000, você recebeu a Cristo, não te faz um crente. Tiago está gritando nos nossos ouvidos todos os dias. Você tem fé? Cadê sua vida? Mostra a sua vida que eu vou te mostrar a sua fé. Simples. E não é o que você acha de casamento, não é o que você acha da vida, não é o que você acha de culto, não é o que você acha. Isso demonstra a nossa arrogância e o nosso orgulho, e Deus odeia o orgulhoso. É por quê? Porque você vive do jeito que você acha que é. Não, é assim que funciona o cristianismo. É assim que eu faço. É assim que eu aprendi. E aí eu fico pensando, falei, meu Deus, cadê a humildade de falar, será que o que eu aprendi é certo? Do jeito certo? Será que é? Ponderar pelo menos. Mas não. A gente vai reproduzindo sem levar essas coisas em consideração. Então a santidade de Deus, ela oferece o único meio confiável de conhecermos a nós mesmos. Só quando você se aproxima de Deus, você conhece a você. Simples assim. Por isso que a declaração de Isaías é, ai de mim, estou perdido. Por quê? Eu sou homem de lábios impuros. E lembra, a conexão de Isaías aqui, ele está falando não é só da boca do que ele fala, não. Porque a boca fala o que está cheio de coração. Então ele fala assim, eu sou alguém corrompido pelo lado de dentro. Eu sou miserável. Eu habito num povo que carece da graça de Deus, da conversão, da mudança. Aí o profeta é tomado dessa sensação de condenação. Meus irmãos, a gente vive os nossos dias, é aquilo que eu falei para você, o pecado que eu e você cometemos, porque nós cometemos, ele tem que gerar em nós uma tristeza, porque nós ofendemos a Deus. Se a gente tem dormido todos os dias, e fala, Senhor, hoje eu fiz esse negócio e não deveria ter feito isso. Porque a nossa mente às vezes está tão cauterizada e a gente vai vivendo assim, ó. E a insensibilidade contra o pecado. Então, a santidade de Deus faz com que a gente entenda quem nós somos. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um referencial que é Cristo. E aí a gente parou aqui, né, no 3. Né? Então, você somente saberá quem é quando estiver diante da majestade de Deus.
Por isso, eu vou falar isso aqui porque isso que é importante a gente relembrar. Por isso que aquele negócio, eu queria dizer para você que Jesus te ama. Eu queria dizer para você que Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida. Meu irmão, o cara é um adúltero, um safado. A mulher é uma encrenqueira. Talvez uma sem vergonha. Flerta com todo mundo. O menino é um sem vergonha. A mocinha do mesmo jeito. E aí você chega nessa pessoa e fala assim, Jesus te ama. Oh! Sabia. Eu sabia que eu era legal. Eu sabia que eu era bom. Eu sabia. Meu irmão, o evangelho são as boas novas. O evangelho é apontar o dedo na cara e falar assim, ó, você vai para o inferno. Você está separado de Cristo. Sem Cristo, o que te espera é a condenação. Se arrependa dos seus pecados. Porque em Cristo nós temos novos céus e a nova terra. Em Cristo nós temos salvação. Em Cristo nós temos liberdade. Em Cristo. Então, assim, você aponta a condição da pessoa para ela entender que precisa de um Salvador. Agora, a pessoa vive a vida do jeito que quer e você chega nela e fala assim, quero dizer para você que Jesus te ama. Ué, olha. Como assim? Não entendi a pergunta. Uhum. Então, é porque a gente, presta atenção, o, o, o pecado das pessoas que nós amamos tem que gerar em nós tristeza. E nós, presta atenção, é muito fácil nós fazermos o certo do jeito errado. Quando eu entendo que o pecado ofende a Deus, e essa pessoa precisa de entender isso, e é o Espírito Santo que vai abrir a mente, mas ele vai usar as pessoas. Mas quando nós entendemos que ele precisa de ser confrontado, a gente confronta com amor. Por quê? Porque a sua intenção é que Deus trabalhe na vida dele. Quando você usa meios que não são amorosos, que não são prudentes, você não está confrontando, você está condenando. E você não é juiz. Então quando eu falo assim, você vai para o inferno, porque você está fazendo isso aí, ó. Então presta atenção, na hora que eu estou falando aqui, eu estou dizendo que nós temos que levar ele à consciência de quem ele é, da situação que ele se encontra, porque ele vai precisar de um salvador. Mas isso não quer dizer que, em alguns casos, talvez, exceção, que você já, por exemplo, um cara que é crente, velho de igreja, o cara sabe disso tudo, esse você não precisa ter misericórdia não. Não misericórdia no sentido assim, mas é mesmo assim é com amor, porque você quer que ele se retrate, se arrependa. Por isso que Paulo falou lá o que para a igreja de Coríntio? Não deixe esse no meio de vocês. Então, ó, o único meio aqui é expulsar ele da igreja, porque talvez ele acorde. A expulsão da igreja perceba que ele, opa. E tanto é que foi o que aconteceu. Na segunda carta, Paulo fala assim, reintegra ele de novo que ele se arrependeu. Então, o confronto ele deve existir, mas com amor. Por isso que o evangelismo, eu acredito mais no evangelismo relacional. Porque você não vai chegar no meio da rua e vai ficar assim, igual a gente vê na televisão, tem uns caras que faz isso. Que fruto isso tem? Hoje nós estamos numa geração, quando eu era menino, você via gente pregando na praça, as pessoas paravam em volta, você entregava folheto, as pessoas te ouviam. Hoje não é assim mais não. Porque como é que você vai fazer isso 3 horas da tarde em Lucas do Rio Verde, 60 graus? O cara, ele sai do ar e ele está correndo para o ar, ele nem, não, ó. Então assim, as coisas vão mudando, mas quando eu e você entendemos que ele precisa de um Salvador, lembra, o misericordioso, ele entende, olha, eu já fui assim. Eu já fui assim. Então não adianta eu chegar com os pés na porta. Não adianta. Sabedoria, ela é boa em qualquer lugar. Por isso que é exortar em amor. Nós devemos exortar? Devemos, mas em amor. Com a intenção que ele
acorde e abra os olhos. Porque nós não somos juiz, nós não estamos para condenar, nós estamos só para proclamar o evangelho. Pode ir. Tchili. Luísa, vai lá na minha sala e pega para mim o carregador do meu computador. Não, pode falar. Isso. Vanessa, pega essa extensão e dá para ela trazer aqui para mim. Isso. Porque assim, ó. Qua- qua- É porque quando. Já vou dar para o senhor falar, meu irmão. É porque assim, quando a gente usa de falta de sabedoria, o que acontece? A gente se coloca no lugar de juiz. Então, não é Deus que está mandando para o inferno, é você. E aí, a outra pessoa, você se coloca superior a outra pessoa. Por que as pessoas não perdoam? Estou estudando sobre isso, né? Sobre perdão. Por que as pessoas têm dificuldade de perdoar? Porque quando a pessoa erra, você não consegue se ver como um ser humano. Você maximiza o pecado do outro e se olha superior e rebaixa o outro. E você não consegue se ver como um pecador também carecido de misericórdia e de perdão. Por isso que Jesus, quando ele contou a parábola, e ele vai contar a parábola do rei que chama, o cara tem uma dívida impagável, e o rei fala para ele, eu vou te perdoar. E aí ele, na saída, encontra um que deve uma mixaria para ele, o que ele faz? Você está doido? Vou te pôr na cadeia. E aí o rei, sabe da história, o rei faz o que faz. Por quê? Porque o crente, ele deve perdoar. Porque o perdão é duas dimensões, horizontal e vertical. Né? Então, quando alguém me ofende, e eu esqueço de que eu também sou pecador e careço da mesma misericórdia que ele, aí eu me sinto superior. Eu me coloco no lugar de juiz. É por isso que às vezes eu não consigo perdoar. Porque aí você consegue condenar aquele pecado nele, mas em você justifica. Entendeu? Você condena quem adulterou, quem te traiu. Mas quando você faz, não, peraí, vou te explicar. É porque a pessoa faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, entendeu? Então no outro você condena, em você justifica. Então por isso que nós precisamos de conhecer a palavra de Deus, porque assim, não tem uma regra pronta. Como é que eu vou... Não tem. Não tem uma regra, porque é igual o que eu estava falando. A conversa, às vezes, ela é imprevisível, porque parece que o cara já chegou atacando. Então, assim, você tem que ser sabedoria. Como que eu vou sair aqui agora desse negócio? Como é que eu vou mostrar minha fé, falar a verdade? Né? Porque já pensou, o cara chega te atacando e fala assim, e você? Não, às vezes um conflito desse que é extremamente complicado, é uma oportunidade que Deus está te dando de você startar uma semente na cabeça do cara. Né? Quer falar aí, meu irmão? Uhum. Aí vai apontar o Salvador. Não.
É por isso, porque o que são as boas novas? As boas novas é você mostrar quem ele é, a condição que ele se encontra e do que ele precisa. Né? Já pensou? Vamos usar um exemplo prático. Você tem um filho, vamos colocar filho, para ficar mais fácil. Você tem um filho que ele é um demônio. Ninguém suporta ele. Em todos os lugares ele é um demônio. Na escola ele é um demônio, nos amigos ele é problema. Aí a mãe e o pai falam, eu tenho tanto orgulho de você. Você é meu filhinho. Você salvou minha vida. Sem você, aí você leva café na cama. Você cuida dele assim como... Né? Aí ele faz as coisas, você passa a mão na cabeça dele. Que bonito, que lindo. Aí ele diz respeito a alguém, você ri. Você acha que essa pessoa, ela vai achar que ele é o demônio? Que ele se apresenta? Não. Então, precisa igual o irmão Antônio falou assim, ó, ele precisa de saber que o pecado dele, que a vida dele está em pecado, baseado no que a Bíblia diz que é pecado, não no que você acha que é pecado. Por isso que, imagina, a boa interpretação da Bíblia vai dizer que beber não é pecado. Mas bebedice, a Bíblia fala de duas coisas, embriaguez e bebedice. O que é embriaguez, todo mundo sabe. O que é bebedice? O cara que tem costume de beber todo dia, é bebedice. Ah, não, mas eu bebo só uma tacinha. Mas aquilo ali virou tão rotina sua que o dia que não tem a tacinha, você fala, opa, tem alguma coisa. Então, só observa, beber é pecado? Não, mas pode se tornar pecado. Tem coisa na minha vida e na sua, comer é bom? Demais. Deus que nos deu o prazer da comida. Mas a comida que é boa pode se tornar o quê? Pecado por causa da gula. Porque é muito fácil da gente comer, não, vou comer aqui, mas só mais um pouquinho, não, um churrasco, né? Faz tempo que eu não como, mais um pouquinho, e aí você pecou com aquilo que era. Então, é muito. Então, por isso que eu não posso chegar e falar assim, ó, você está fazendo isso, isso, isso. Baseado em quê? Não corta o cabelo, porque é pecado. Mas por que é pecado? Porque é pecado. Não faz barba, não depila, não joga bola. Hã? É. Então observa, tem igreja que vai condenando o quê? O que a igreja acha. Não, isso aqui faz parte da igreja, ela foi fundada assim, a tradição da igreja, e é pecado. Tá bom, é pecado, mas cadê? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz para você não tocar no ungido do Senhor. E aí vai. Então observa, sabedoria. Cada caso é um caso, não tem uma medida pronta. O que é fato e o que é pronto e o que nunca vai mudar é o evangelho que traz a sua situação e a sua necessidade. Por isso que aquelas 4 palavras para evangelizar: Deus, que criou tudo, o pecado, que manchou tudo, nos separou da presença de Deus, Jesus, que é o que nos salvou e tira a gente dessa condição, e a decisão. E agora? Sabendo desse Deus amoroso que criou isso tudo, do pecado que entrou, que te separou de Deus, de Cristo, que é o Salvador, qual que é a sua decisão? Fica mais fácil da pessoa. Né? Agora então isso aí nunca vai mudar no evangelismo. O Deus que criou, o pecado que entrou, Jesus que salvou e uma decisão que você tem que tomar. Isso nunca vai mudar. Agora, cada um você tem que usar, né? Tem gente que é mais culto, tem gente que é mais simples, tem gente do quanto é jeito. Aí é igual o que ela falou. Naquela hora você faz aquela oração de Neemias, né? De milésimo de segundo e parte para a sabedoria de Deus, né? Então o que a santidade de Deus faz conosco? Nos confronta com a pecaminosidade do pecado, entendeu? Um dos maiores problemas nosso é que nós não entendemos a gravidade do pecado. Não, é só assistir esse negocinho aqui, não tem problema não. Não estou matando ninguém. E aí a gente começa a colocar valor no pecado. Não, meu vizinho, olha o que ele faz com a mulher. Olha o que minha vizinha faz com o marido. Não, só isso aqui. Não tem problema não. Então, a gente começa a abrandar. Não, isso aqui... A gente começa pecados mais leves, pecados aceitáveis. Não é assim. Então, mas a santidade de Deus, ela vai mostrar para nós aquilo que muitas vezes parece bonito e prazeroso, mas na verdade é perigoso e destrutivo.
O prazer da comida, por exemplo. Naquele momento é prazeroso, é gostoso comer, mas é muito fácil você pecar, porque aquilo que é prazeroso e bonito, você perde o feeling do que é perigoso e destrutivo. É um pecado gravíssimo, né? Poder sedutor da tentação está no fato de que ela nos distrai com prazer. É prazeroso o sexo? Demais. Foi Deus quem fez, por isso que é bom. E é para fazer muito quando é casado e nada quando é solteiro. Essa é a regra. Ponto final. Se não é casado, não faça que é pecado. Se é casado, faça que se não fizer é pecado. Ponto. É assim que Deus instruiu. Só que é muito fácil você pegar aquilo que é prazeroso, gostoso, bonito, santo e fazer disso uma vida de luxúria, de imoralidade. Entendeu? E quem faz isso com nós é o pecado. Quando eu e você tem a santidade de Deus em estima, no centralidade do nosso ser, a gente preza por isso. A gente não transforma pecado em pecadinho, pecado, pecadão, pecadaço. Tudo é pecado, tudo ofende a Deus. Tudo ofende a Deus. Vamos passar aqui, senão eu quero terminar isso aqui. Estamos correndo perigo moral quando somos capazes de minimizar ou negar a pecaminosidade indesculpável do pecado. A pecaminosidade do pecado está em sua verticalidade, ou seja, é pecado, não é porque eu acho que é pecado. É pecado por causa de Deus. O problema está de cima para baixo, não na espécie horizontal. Por isso que nós temos a mania de justificar. Então, seu pecado é grave, merece morte. Aí eu faço a mesma coisa. Não, mas é que, então. É porque, assim, deixa eu te explicar por quê. E aí a gente justifica. Mas quando eu e você olhamos que todo pecado ofende a glória de Deus, ofende a Deus, meu irmão, por isso que Davi, é aqui, eu lembrei de Davi, mas está até aqui que eu não tinha visto, O que Davi? Davi, ele adulterou. Aí Natan vai lá e conta uma história para ele. Né? Rapaz, tinha um rei, tinha riquezas. Chegou lá na fazenda do cara que só tinha uma ovelhinha, uma cabrinha, umazinha. E ele não mandou matar para o cara que estava lá. E ele, aquele tanto de rebanho que ele tinha, ele matou a do pobre. Aí o rei se levanta, Davi. Esse é digno de morte. Tem que matar quem fez isso. Imagina Davi é guerreiro, meu amigo. Davi, ele dá luta. E aí o Natan vira para ele e fala assim, você é esse que fez isso. Aí ele, eu sou quem pegou a ovelhinha de Urias, só tinha uma, e eu tinha muitas. Aí, olha a oração de Davi, pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Observa alguém, ele pecou contra Urias? Pecou contra Betseba? Pecou, ele pecou contra o reino? Pecou, ele era o rei, ele pecou contra todo mundo? Pecou, mas a consciência dele é, eu pequei contra ti, o Senhor é o verdadeiro ofendido. É por isso que nós não nos arrependemos. Lembra, o arrependimento bíblico é o quê? Quem lembra? O arrependimento bíblico é quando eu peco e eu me arrependo não por causa da consequência do que aconteceu. Você vive em adultério, te pegou. Ai meu Deus, meu casamento, me perdoa, me perdoa. Você se arrependeu porque você ofendeu a Deus ou porque você foi pego? Porque o verdadeiro arrependimento, ele só é gerado quando você entende que você ofendeu ao Deus que é santo. Não porque você perdeu alguma coisa e eu roubava aqui na empresa e agora me pegaram. Aí você não, eu me arrependo. Então observa, nós temos que ter esse entendimento. E todas as vezes que nós pecamos, nós tomamos a nossa vida nas próprias mãos e a gente ignora a existência de Deus e a gente dá as costas para o santo governo dele. Por isso que isso é extremamente perigoso. Vamos lá. Todo pecado ignora a santidade de Deus e seu mandamento para sermos como ele é.
Todo pecado, eu vou acelerar aqui que eu quero terminar os slides. Mas se alguém quiser perguntar, pode parar. Todo pecado repudia sua autoridade, sua santidade e seu chamado moral. Todo pecado é cometido contra Deus. Lembre-se disso. Todo pecado é cometido contra o próprio Deus. Cada ato de falta de santidade é um ato de rebelião contra a santidade de Deus, e eu estou traindo a Deus sempre que me empenho para fazer meu pecado parecer menos pecaminoso. Gente, isso é sério. É por isso que eu estou falando para você, se você tem o Espírito Santo, você tem que orar: Senhor, me faça sentir isso no meu coração. Eu tenho que repudiar o meu pecado e o pecado de maneira geral. Não posso ficar inerte ao pecado. Eu estou constantemente ofendendo ao Senhor. Como é que eu vou viver desse jeito? Dormindo tranquilo? A desobediência de um filho é mais que um ato de desrespeito a Deus. É um ato de rebelião contra Deus e seu santo padrão. Por isso que eu falo para vocês, você que é pai, você é o guardador do seu filho. Não vai fazer isso. Ah, mas ele vai fazer escondido. Lembre-se dele, que ele está desobedecendo a você e desobedecendo o padrão que Deus estabeleceu. E deixa ele colher os frutos da escolha dele. É assim comigo, é assim com você, é assim com todo mundo. Não, mas eu vou deixar meu filho fazer isso aqui porque senão ele vai fazer escondido. Mas eu vou deixar ele fazer isso aqui porque senão ele vai fazer escondido. Não, está errado. Está errado. Falta de amor no casamento não é apenas uma violação da relação entre marido e mulher, mas também a desonra de um Deus santo. Deus mandou amar, respeitar, cuidar, auxiliadora, provedor. Quando eu e você não fazemos isso, nós estamos ofendendo o Deus que é santo, desonrando. E aí, eu e você só vamos ter essa consciência quando nós tirarmos o pecado da esfera horizontal e colocar ele na esfera vertical. Eu e você sempre estamos ofendendo a Deus. Não é o outro, é a Deus, é o Deus que é santo. Aí, eu e você temos que ficar como Isaías ficou, maravilhado com a santidade de Deus, espantado. Porque diante de Deus, meus irmãos, da santidade de Deus, o pecado nunca é visto como algo menos do que pecaminoso. Não é. Então, o que devemos fazer sabendo disso? Tire um bom tempo onde nada, celular, trabalho, pessoas, barulho, distrações, tire sua atenção. Ajoelhe-se e abre seu coração para a pecaminosidade do seu pecado. Confesse que você minimiza o pecado e aprendeu a conviver e até fez amizade com ele. Confesse que você o oculta, nega e justifica com explicações. Confesse que a grande parte da dor pelo seu pecado é causada pelas consequências horizontais e não porque viola a existência e o caráter de Deus. Por isso que eu estou falando, arrependimento só é arrependimento quando você entendeu e que ofendeu o caráter santo de Deus. Enquanto você está sendo desculpado e o arrependido porque a consequência do pecado é vista, isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Porque um ladrão faz isso toda vez. Deu errado. Me arrependi dessa maneira de roubar. Tenho que mudar a estratégia. Ele arrependeu, né? Mas ele vai roubar de novo. Por quê? Porque ele está preocupado só com o aspecto vertical, com a maneira que ele fez, e não que ele ofendeu a santidade de Deus, né? Então chore, meus irmãos, por sua resposta descuidada a ele. Chore por causa do poder do pecado que nos cega. Chore pelo poder que ele exerce sobre os que estão ao seu redor. Mas acima de tudo, chore porque você traiu o santo Senhor e trai toda vez que você peca. Chore na presença de Deus. Peça para que Deus quebrante o seu coração. Senhor, eu quero chorar por causa do meu pecado. Eu e você, nós adoramos gastar tempo com aquilo que nos impedirá de ver o que nós precisamos tão desesperadamente de ver. Lembra disso, mano? Olha para você ver, eu estava vendo essa semana. Os nossos 168 horas a semana. 168 horas a semana. E aí, vamos jogar na conta dos filhos. Os filhos passam 2 horas, 3 horas por semana na igreja. E isso, aqueles que sempre estão na igreja. Aí você fala assim, criei meu menino na igreja, não sei o que aconteceu.
Peraí, 160 horas. Se você não faltou nenhum culto e ainda é um bom pai, você tem que influenciar essas 168 horas. Mas aí a gente entrega essas 2 horas para a igreja, não é toda semana, é do jeito que quer, e aí depois você quer que isso cause impacto na vida do filho? Pega veneno e molha na pontinha da agulha e põe na língua, todo dia. Não morre. Ele pode te matar daqui 20 anos. Agora toma um vidro, 2 palitos. O evangelho é isso. Quanto mais contato com a santidade de Deus, com o evangelho, mais eu me vejo, mais eu vejo a necessidade desse caráter de Deus santo. E aí eu choro pelo meu pecado, eu me arrependo, e eu começo de novo, eu me levanto, eu caio, eu levanto, eu caminho, Senhor, tem misericórdia, aí eu vou fortalecendo daqui, e vou conhecendo outro pecado, e caio e levanto, e essa é a caminhada até a volta de Jesus, né? E o nosso problema, saibamos disso ou não, não é o pecado, nem... Não. Deixa eu ler com uma pausa aqui, né? Porque eu fico... O nosso problema, saibamos disso ou não, é que o pecado nem sempre nos parece pecaminoso. Nossa capacidade de minimizar ou negar a gravidade de nossa iniquidade e a hediondez vertical de nossas transgressões é um desastre moral pessoal. A santidade começa pelo desejo de nos vermos com clareza e precisão tamanhas que exponham o pecado de nosso coração. E isso só ocorre quando ficamos diante do trono santo de Deus. Lembre-se, você não pode confessar o que não lamenta. Então, por que você não se vê como pecador e às vezes você não chora pelos seus pecados? Porque você não pode confessar o que não lamenta e não pode lamentar o que não vê, assim como não pode se arrepender do que não confessou. Então clame por olhos para ver e um coração para chorar. E que o seu choro você possa encontrar e se alegrar e descobrir outra vez as novas misericórdias de Deus. Se você vive uma vida distante do Evangelho, distante da palavra de Deus, é o seu padrão e não de Cristo. E aí você se avalia como, ó, muito bem, obrigado. E aí você não lamenta, você não chora, você não... Por quê? Porque você não vive o padrão de Deus, você está distante. E aí como é que você vai confessar o que você não lamenta? Como é que você vai confessar se você acha que o que você fez é justo? Como é que o cara vai confessar se ele acha que o adultério dele é justificado pela falta da esposa ou do marido? Porque se ele olhar só no aspecto horizontal, não tem jeito. Né? Não tem jeito. Então a santidade de Deus, meus irmãos, deve ser a busca maior na nossa vida. Pelo que você vive. O que você quer na vida. Qual é a fonte que te move. O que lhe dá senso de propósito inabalável. O que faz você se manter no trabalho avançando e prosseguindo. O que você valoriza mais do que qualquer outra coisa. Qual é a grande razão por detrás de tudo que você faz. Por que você faz o que faz de maneira que faz? Meu irmão, vou te dar uma dica. Por exemplo, aqui, ó. Começa a orar intencionalmente. Vou aqui dar um exemplo. Senhor, me mostra por que eu tenho dificuldade de dar o dízimo. E ora, e ora. Espírito Santo, Senhor, fala comigo. Por quê? Espera, Deus responder. Senhor, por que eu não tenho interesse de vir aos cultos? E ora, e ora, e ora, e ora. Senhor, por que eu não gosto de ler a Bíblia? E ora, e ora, e ora. E espera. Deus vai te responder. Deus vai mostrar o seu pecado. Igual mostra o meu todos os dias. Porque às vezes Ele vai falar assim para você. Porque você mais ama isso do que isso. Você ama mais o descanso na sua casa do que o desconforto de ter que tomar banho e vir para a igreja. É porque você pensa mais no seu reino. E aí não pode tirar do seu reino para entregar o dízimo. E aí Deus vai te mostrando. Aí Deus vai te mostrando o seu coração. Aí você vai falar, opa. Mas o problema é que a gente não quer fazer essas orações porque vai que Deus mostra mesmo, né? E se Deus mostrar, aí eu tenho que tomar um jeito. Então é melhor ficar do jeitinho aqui, ó.
Por que você faz o que faz como amigo, estudante, trabalhador, chefe, pai, mãe, cônjuge, vizinho ou membro do corpo de Cristo? Atrás de que, afinal, você está correndo? Então, meus irmãos, isso é extremamente interessante. Vou passar para frente aqui. Isso que eu tenho que ler. Não vou devagar mesmo aqui, senão não adianta não. Senão a gente perde o negócio aqui. Pedro aqui, meus irmãos, ele traz para nós uma passagem que aponta o significado da verdadeira santidade de Deus. E o contexto da passagem ela é importante. Pedro aqui ele se dirige para as pessoas que estavam sofrendo por causa da fé. Mas a carta não é enfática em consolar os crentes, e sim a mensagem instrutiva é de como viver o verdadeiro evangelho enquanto nós estamos aqui. Independente do que acontece na minha vida e do que eu e você estamos enfrentando. Sabe aquela ideia do, eu já sou crente, já estou no céu, mas ainda não, porque Cristo não voltou e eu não morri? Então Pedro escreve isso aqui para a gente encurtar e entender essa tensão do já e ainda não. Olha o que Pedro vai dizer. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que você está sendo trazido na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa perseguição, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Meus irmãos, em vez de eu e você vivermos controlados pelas paixões egoístas, né, da nossa vida anterior, da nossa vida sem Cristo, Pedro aqui ele nos diz que nós somos chamados não só para obedecer ao Senhor, mas também para buscar sermos santos como Ele é santo. Ele escreve essa carta aqui para um povo que estava sendo perseguido, povo que estava sendo morto por causa da fé. E ele não fala assim, eis que te digo, servos meus, haverá tempo de bonança, haverá tempo de alegria, haverá tempo onde se converterá o choro em alegria. Não! Pedro fala para ele assim, gente, o fogo que vai cair sobre vocês é o fogo da perseguição, a circunstância, os problemas. Ei, lembra, vocês são santos. Sede santos porque eu sou santo. Meio à tempestade da vida, seja santo. Porque vocês foram resgatados, não foi por qualquer coisa, foi pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Olha tanto que é interessante. E aí esse chamado deve ser o nosso motivo, que nos motiva, para que nós assumamos um verdadeiro compromisso. Pedro aqui, ele nos chama para algo que é impossível, a não ser que você tenha sido regenerado e capacitado pela graça de Deus. Somente aqueles que entenderam o Evangelho têm condição de, no meio da dor, do sofrimento, das circunstâncias adversas, continuar respondendo de maneira santa. É isso que ele fala. Está doendo, estou perdendo, estou morrendo. Sede santos, porque eu sou santo. Então observa, quando você se aproxima do Evangelho, observa no evangelismo. A gente usa muito isso aqui no contexto de crente. Porque na hora que a adversidade vem, a gente precisa de consolo. E Deus aqui não está falando, não, calma. Vocês estão sendo perseguidos porque eu tenho um plano assim. Não, Deus não dá satisfação para ninguém. Ele só fala assim, ó, sede santos. Na hora que o fogo apertar, na hora que o problema vier, na hora que a dor vier, na hora que o sofrimento vier, sede santos. Responda de maneira santa, porque você é um crente e foi Cristo que morreu por você, o sangue dele foi derramado por causa de mim e de você, e isso basta. Então por que eu venho para a igreja? Porque o sangue de Cristo foi derramado. Por que eu evito pecar? Porque o sangue de Cristo foi derramado. Tem motivo maior do que isso? Alguém morreu para nós vivermos. Alguém pagou. A minha salvação não é de graça,
Ela é de graça para mim, mas alguém pagou. E quando eu olho para Jesus, quando eu olho para Deus, quando eu olho para a santidade, se isso não me motivar, meu irmão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você tem um sentimento de dívida quando alguém tem que te dar um presente, porcaria. E você não consegue ter esse sentimento de, não é de dívida, porque senão vira obras, mas esse sentimento de alegria, de prazer e de amor por alguém que morreu por você, e você responde de maneira santa. Olha para você ver a nossa pecaminosidade. Nós precisamos disso. É importante entendermos, 10 horas. É importante entendermos que fomos salvos não apenas para o céu, mas também para a santidade. Não podemos ignorar o chamado de Deus, nem podemos rebaixar o padrão para tudo que pensamos, desejamos, dizemos e fazemos. Meu irmão, se você não sabe como faz, pergunta. Leia a Bíblia. Deus, como é que faz esse negócio aqui? Lembra, Tiago disse assim, ó, na provação, no sofrimento. Você não sabe o que fazer? Ore, peça sabedoria que Deus dá. Peça com fé, sem nada duvidar. Então observa. Nós temos tudo disponível a nós, mas nós temos usado? As maiores alegrias humanas são encontradas quando levamos a sério o chamado de Deus para levar uma vida comprometida com a santidade e quando esse compromisso é aplicado às situações e relacionamentos da nossa vida cotidiana. Meu irmão, quando eu e você começar a enxergar isso e começar a trazer isso para a nossa vida prática, para o casamento, para o trabalho, para a educação de filhos, para a vida na igreja, a gente vai começar a nos enxergar e aí a gente consegue mudar. Pequenos passos, né? Os coaches gostam, pequenos passos, grandes mudanças. Mas comece assim mesmo. É assim que funciona. Mas aí essa convicção se perde quando nós perdemos o ideal de Deus para os relacionamentos mais significativos. Aí vou passar bem rápido aqui. Quando a gente se perde o ideal de Deus, aí o que a gente faz? Eu perdi meu desenho tão caprichado. Eu me dedico tanto para mim fazer esse negócio aqui, porque é difícil. Eu tenho uma dificuldade, aí eu faço um desenho. Mas tem que vir aqui um dia de noite, Vanessa, para não arrumar esse trem. E aí, no casamento, a gente esquece de que o casamento é de Deus, Ele que inventou. E aí a melhor definição bíblica de um bom casamento se dá quando o marido e a mulher se comprometem a responder um ao outro em palavras e ações de uma maneira santa aos olhos de Deus. Se o objetivo de Deus no casamento fosse o conforto, não faria sentido, meus irmãos, Deus colocar duas pessoas com defeitos ao lado de outra pessoa com defeito em um relacionamento tão abrangente. Em vez disso, ele embute no casamento, em vez disso, o embate, ou esse embate, esse confronto no casamento, é uma das ferramentas mais eficientes que Deus usa para nos transformar em um povo santo. Esse é o chamado dele. E só é possível pelo poder da sua graça. Você casou com uma lixa. O casamento não te traz conforto, alegria. O casamento é confronto. Por isso que se você responde de maneira santa e o outro responde de maneira santa, vocês vão se lixando. Porque Deus usa o marido e a esposa. Entendeu? Mas aí não, eu tenho que ser feliz no casamento, eu estou desconfortável. Você não me faz bem. Não! O casamento não é para isso, lembra? Deus colocou dois diferentes. Deus colocou um pão duro e uma mão aberta. Sempre é assim. Deus coloca um ranzinza antissocial com alguém extremamente sociável. Tem coisa que a gente não entende, né? Tem gente que é extremamente sociável. Todo mundo ama. Tem gente. Lá em casa todo mundo vê a Janinha, gosta dela. De mim, demora. Eu sou mais antissocial. Quando eu namorava com ela, me irritava. Porque ela era cheia de gente em volta. E eu era poucas pessoas. Mas é assim que funciona. E aí eu tenho que pegar minha lixa, você pega a sua, e nós vamos nos lixando. Então esse ideal, meus irmãos, é em todos os aspectos. Né? Na criação de filhos. Ter boas notas, habilidades atléticas, estudar numa faculdade de prestígio ou ter uma carreira de sucesso, não são objetivos sublimes o bastante para os pais buscarem para os filhos. Meu irmão, se seu filho se der bem na vida, ganhar dinheiro, for bem sucedido, amém.
Mas se isso não serve para nada, nada, nada. Criar filhos educados que não envergonhem os pais em público também não é o propósito suficiente para a tarefa dos pais. Aqui está o objetivo dos pais. Que você seja um instrumento nas mãos do Senhor para educar os filhos que entreguem sua vida a Deus, que descansem em sua graça e se comprometam a viver de maneira que Ele defina como santas. Meu irmão, ontem eu mandei uma mensagem para a Júlia. Aí eu comecei a mensagem. Eu queria dizer para você que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Sabe o que significa isso? Nada. Não significa nada, minha filha. O que significa é que você amanhã vai levantar de mulher do mesmo jeito. E se você não viver para a glória de Deus, no seu trabalho, na escola, não serve para nada. Falei, então, viva para a glória de Deus e seja uma mulher que amanhã seja também o dia internacional de você glorificar a Deus. E viva desse jeito. Aí depois ela leu a mensagem, pai, e ela gostou quando eu falei, né? Sabe o que isso tem a ver? Nada. E não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. O cara traz flor para a mulher ontem, hoje ele dá um pau nela se ela pisar no... O cara traz um bombom. Parabéns, mulher. Na segunda-feira ele dá um chapuletada na cara dela se ela gritar com ele. Então, você está entendendo? O ideal, meus irmãos, o padrão é Cristo, não eu e você. Criar filho bem-sucedido não serve para nada. Está cheio de filho bem-sucedido dando tiro na cara, porque só é bem-sucedido. Por último, sexualidade. O objetivo da sua vida sexual é mais profundo do que meramente vocês alcançarem a satisfação mútua. O objetivo mais elevado da sexualidade não é o prazer humano, mas que nosso santo Deus se agrade de cada aspecto sexual a que dedicamos nossos pensamentos, desejos e corpos. O desejo sexual foi Deus que colocou em mim, que sou homem, de um jeito de homem. Em você que é mulher, do jeito de mulher. Nós, homens, pensamos em sexo 24 horas por dia. Mulher pensa em sexo de 20 e 24 anos. E você é responsável por cuidar sexualmente do seu marido, que pensa toda hora, e você pensa hora nenhuma. E nós que pensamos toda hora, nós temos que viver essa santidade desses desejos, impulsos que Deus nos deu, para não ver qualquer coisa, não assistir qualquer coisa, não pensar em qualquer coisa, nos purificar, porque Deus nos deu uma esposa para nós nos deleitarmos no seu colo. E vice-versa. Mas quando a gente perde o ideal de Deus para a sexualidade, minha mulher não me procura, quando eu procuro nunca acho, a internet está aqui, vou me descarregar. Meu irmão, isso é perigoso, não faça isso. A glória de Deus, foi Deus quem fez, é santo. Ele colocou um padrão para como é que seja feito. Outra coisa, mas dá para ver mais ou menos, o dinheiro. Deus tem um propósito para o nosso dinheiro que vai além da provisão diária. Nossos recursos financeiros são uma das principais maneiras pelas quais nós entregamos as nossas vidas ao santo chamado. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos de avaliar nossa mordomia. Deus, Ele pode te proporcionar uma vida boa. E Ele tem nos proporcionado uma vida boa. Mas o problema é que às vezes nós estamos só trabalhando para o nosso reino. E a gente esquece que o reino de Deus precisa de dinheiro. E qual dinheiro? O seu e o meu. Por isso que o dízimo ele é proporcional. O dízimo não pesa para ninguém. Quem ganha 1 milhão e quem ganha 1.500 dá o mesmo tanto. Ou é diferente? Dá o mesmo tanto. A alíquota de quem ganha 1 milhão e de quem ganha um salário mínimo não é diferente. Mas não. A gente vive a nossa mordomia financeira colocando as nossas necessidades. Não, porque eu tenho que pagar isso aqui. Não, eu não posso ficar sem seguro de carro. Extremamente interessante. Eu não estou condenando isso aqui, não. Só estou a gente pensando. Que cada um sabe a realidade que tem. Não, mas eu não posso ficar sem isso aqui. 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 E aí a gente vive tão em cima do orçamento que aí não sobra a oferta. Não sobra o dízimo. Por quê? Porque eu tenho as minhas necessidades, né? E aí a gente esquece que quem guarda o carro na estrada perigosa é Deus.
Quem guarda a nossa vida, o verdadeiro plano de saúde, é Deus. Quem guarda em segurança é Deus. Então, observa, não é o que a gente faz, é a motivação. Porque talvez a gente está colocando e comprando uma segurança que só Deus dá. E a gente está investindo todo o nosso recurso numa segurança que a Bíblia vai dizer que se Deus não guardar, em vão você paga seguro. Em vão você paga plano de saúde, em vão você paga cerca elétrica de segurança armada. Não que isso seja problema, não. Se você tem condição, pague. Se você tem condição, faça mesmo. Mas a motivação. Entendeu? Essa última aqui é importante. A glória da santidade de Deus, meus irmãos, nos impele a nos entregarmos à sua missão de graça redentora. Quando eu e você entendemos isso, isso vai reverberar onde? Em evangelismo, em missões. E quando eu falar evangelismo e missões, não fica pensando no missionário transcultural. Não pense nisso não. É por isso que às vezes a gente não faz missões. É porque a gente só pensa em missões no padrão do missionário e do evangelista. Não, pensa no seu campo de ação, que é seu trabalho, sua família e sua casa. Porque quando a glória de Deus, ela alcança, quando a glória de Deus alcança esse lugar no nosso coração, eu e você vamos fazer igual Isaías. Depois disso ouvi a voz do Senhor que nos dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Meu irmão, quando você entender a graça de Deus, a glória de Deus, o que Deus fez por você, você vai ver um buraco na igreja e falar assim: eu vou tampar. Rapaz, eu não sou bom com criança não. Mas está precisando de gente para cuidar de criança, eu vou nesse negócio. Senhor, me acode. Ixi, eu não sou bom aqui na diretoria não, mas eu preciso de ir. Eu não sou bom para pregar aqui não, mas eu sei ler, sei escrever, vou ler. Você está entendendo, meu irmão? Por quê? Porque existe algo forte que você entendeu e te impulsiona a trabalhar para o Senhor. Aonde? Aonde tem necessidade. É lógico que o ideal era você poder usar os seus dons. E é isso que Deus espera. Ele deu, foi por causa disso. Mas não, agora não dá. Esse ano eu estou fazendo uma coisa aqui que no ano que vem, 20 anos. E aí o seu dinheiro nunca é usado, sua vida nunca é usada, seus dons nunca são usados. Aí você descobre que tem crente que toca, que canta. E às vezes a igreja: oi, você canta, toca? Nosso desespero aqui às vezes. Aí você vê que o cara prega. Você vê que não é precisando de alguém ser nada. Você vê que o cara tem muito amigo, gosta de gente. Faz um grupo familiar lá na sua casa. Chama a igreja, vamos lá. Mas não. Então, meu irmão, quando a gente entende isso, do jeito que Isaías entendeu, quando ele olha para a necessidade: Senhor, eu não sei fazer esse negócio não. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Então, meu irmão, quando eu e você, nós nos apresentamos diante de Deus, isso se torna cada vez mais comum e natural para nós. Isaías aqui, ele não hesita. A resposta de Isaías é aqui: não, Senhor, peraí, eu vou organizar minha vida aqui, se der, Senhor, mas tem um negócio aqui. Não! Quem eu vou enviar, Isaías? Eu. Deixa comigo que eu vou. Alguém que viu a glória de Deus, alguém que entendeu. É isso que a santidade de Deus nos faz, meu irmão. A santidade de Deus, ela é tragédia do pecado, e a tragédia do pecado, ela deve gerar em nós uma única coisa: disposição. Quando você olha para a nossa pecaminosidade, porque eu preciso melhorar demais, mas muito, e eu sei que você também precisa, e nós precisamos de disposição, porque não é fácil matar a carne, não é fácil, mas a ferramenta que nós temos é a palavra de Deus, é a igreja, é os irmãos, é a única coisa que nós temos. Ao lermos a Bíblia, como podemos ver o pecado o poder destruidor do pecado, meus irmãos, e entender que ele nos separou de Deus. Deus nos chama a ter disposição. E eu achei uma coisa tão interessante, e aqui é o último, deixa eu ver se é o último mesmo.
Quando eu coloquei no YouTube, lá no Google, para me pesquisar essa imagem, eu coloquei lá, imagem de disposição, ou imagem para disposição. Eu escrevi de uns 10 jeitos. Todas as imagens, todas que o Google me mandava, era alguém fazendo exercício, fazendo musculação, alguém nadando, alguém correndo. Aí era a imagem tipo da família malhando, de um senhor e de uma senhora de 80 anos malhando. Aí eu parei para pensar, não tem imagem. Aí, por quê? Porque o exercício físico, ele é desconfortável. Ele é desconfortável. Então, disposição é você fazer aquilo que vai doer, aquilo que vai cansar, aquilo que vai sujar, aquilo que vai dar trabalho. Se você achar outra imagem no YouTube, na internet, você me manda. Então, meus irmãos, a santidade de Deus, quem Deus é, o que Ele fez por nós, quem nós éramos, o que Ele nos transformou, nos faz a trabalhar em disposição. Amém? Vamos ficar de pé? E é isso que Deus espera de nós. Nós entendermos isso. Aí eu coloquei outra imagem, mas uma imagem boa, do exército, soldado entrando em guerra. Que sejamos, meus irmãos, embaixadores deste Deus Santo. Nós, lamentáveis celebrantes, que nos entregamos à sua missão de graça redentora. Que o choro se mescle à alegria de uma maneira que nos impulsione a levar, aonde quer que nós formos, a mensagem da tragédia do pecado e do triunfo da graça. Que a resposta do nosso coração seja: aqui estou, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém?